Bom dia, galera! Nossa aula de hoje é sobre as propriedades e tratamento da água, que fica na página 295 a 302. A Terra é o único planeta do Sistema Solar que possui água na forma líquida. E sabemos que todos os seres vivos necessitam da água para a sua sobrevivência, não é mesmo? O nosso planeta, ele possui 97% da sua água sendo água salgada, e os outros 3% é distribuído entre rios, lagos, geleiras e até a água abaixo da superfície, que é o lençol freático. A água pode ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso, como vimos na outra aula. As propriedades da água. A água pura é inodora, ou seja, não tem cheiro. Insípida, não tem gosto. Incolor, não tem cor. A água potável é a água própria para o consumo. A água destilada é a água que passou por um processo onde foi retirado todos os seus minerais, deixando a água pura. E a água mineral é a água que brota de fontes e nascentes. Ela pode ser classificada como água doce, água salgada ou a intermediária, que é chamada de saloba. Quanto à solubilidade, o que é isso? A solubilidade é a capacidade que a água tem de dissolver quase tudo. Por isso, ela é conhecida como solvente universal. O que se dissolve na água é chamada de hidrossolúvel, e o que não se dissolve, como os óleos, chamamos de insolúveis. A água, ela possui pressão. O que é pressão? É a força em que as moléculas da água empurram as paredes de onde elas estão presas. Então, essa pressão pode ser alta, pode ser baixa, como é o caso dessa garrafa de refrigerante. A água também possui volume, que é o espaço que a água ocupa em um determinado local. Normalmente é medido em litro, mililitro. Nós temos também a tensão superficial. Nós estamos vendo aqui esse inseto em cima da água. Então, isso é a tensão superficial, é algo bastante interessante. Essa propriedade permite com que a água em repouso seja capaz de manter um objeto flutuando em sua superfície, mesmo que esse seja mais denso. A água também possui capilaridade, que é a capacidade que a água tem de subir por vasos finíssimos, chamados capilares. São os vasos condutores de seivas que as plantas possuem. Tratamento da água. Para que a água chegue até nossas casas, é necessário passar por vários processos até que ela esteja própria para o consumo. O tratamento da água envolve diversas etapas. São elas: a primeira etapa é a de captação. Inicialmente, a água é captada de um rio, de um lago, de uma represa, por exemplo, por meio de um conjunto de tubos chamados de adutora, que traz a água para um tanque na estação de tratamento. Ao chegar à estação de tratamento, a água passa por grandes grades que impedem que materiais grandes continuem na água, como animais mortos, sofás. A segunda etapa é a coagulação, onde a água que está armazenada no tanque recebe a adição de um sal, chamada de sulfato de alumínio ou sulfato férrico. Esses compostos formam uma substância gelatinosa que favorece a formação de flocos. A terceira etapa é a floculação, onde a água é direcionada para outro tanque, onde é adicionada uma outra substância que favorece que os flocos formados na etapa de coagulação se juntem e formem flocos ainda maiores e mais pesados. A quarta etapa é a decantação. Depois da floculação, a água vai para outro tanque, onde ficam em repouso. Por serem mais pesados, vão para o fundo do tanque. A quinta etapa é a filtração. Depois de decantar, a água atravessa um grande filtro formado por areia, carvão ativado e cascalho. Nessa etapa, as sujeiras, impurezas, que não grudaram nos flocos, ficam retidas no filtro. O carvão ativado serve para tirar o odor que possa existir na água. A sexta etapa é a fluoretação, que é a adição de flúor na água para a prevenção de cáries.
Então, além da prevenção, da redução de cáries. A 7ª etapa é a cloração. Além da adição do flúor, o cloro também é adicionado na água para a eliminação de micro-organismos presentes na água. A 8ª etapa é a correção do pH, ou acidez da água. Nessa etapa é adicionado na água hidróxido de cálcio para diminuir a acidez. E, por fim, a última, onde é armazenada em um reservatório e distribuída para as residências. A água, antes de ser novamente descartada para o ambiente, ela precisa passar por uma rede de tratamento, que é a rede de esgoto. Mas, infelizmente, uma grande parte da população brasileira não recebe o tratamento do esgoto produzido. O esgoto não tratado que é lançado no ambiente, poluindo rios, solo e lagos. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo!